Minha mãe acabou revelando acidentalmente o sexo do meu bebê antes da hora no chá revelação. Era para ser surpresa, mas minha mãe estragou tudo. Eu nunca pensei que uma simples surpresa de chá revelação pudesse se tornar uma montanha-russa de emoções tão intensas. Minha história começa bem antes do grande dia, quando decidimos, eu e meu marido, que seria a hora de revelar ao mundo o sexo do nosso bebê. E é claro que, para isso, seria necessário algo bem especial. A princípio, o plano era simples. Um balão recheado com pó colorido que, quando estourado, revelaria a surpresa para todos. Mas, como acontece com as melhores histórias, o que parecia ser um momento perfeito virou algo completamente inesperado. Antes de explicar o que aconteceu, preciso contar um pouco sobre minha mãe. Ela sempre foi aquela pessoa que queria estar em todas as etapas importantes da minha vida. Eu adorava essa ideia, porque a verdade é que durante toda a minha gravidez, minha mãe foi minha maior fonte de apoio. Ela não perdia um único exame, uma consulta com o obstetra, ou qualquer pequeno detalhe relacionado ao bebê. Às vezes até me sentia um pouco sufocada com tanto zelo, mas no fundo sabia que ela só queria participar do momento mais importante da minha vida. Eu sabia que o chá revelação seria uma grande oportunidade para todos os amigos e familiares estarem juntos, celebrando algo que todos aguardavam com tanta ansiedade. Mas para mim, esse dia tinha um peso ainda maior. Queria muito fazer desse evento algo único, com uma surpresa que ninguém poderia prever. Já tínhamos decidido que não contaríamos o sexo do bebê para ninguém até aquele momento. E minha mãe, com seu entusiasmo incontrolável, estava encarregada de trazer o balão mágico que nos revelaria tudo. Foi uma ideia dela, na verdade. Sempre com suas ideias extravagantes, minha mãe sugeriu que, ao invés de estourarmos o balão de forma tradicional, fizéssemos algo mais sofisticado. Ela queria um show, e eu, um tanto receosa, acabei concordando. Que tal um balão bem grande, mas que não se estourasse apenas com a força das mãos? Ela me disse cheia de entusiasmo. Eu vou cuidar de tudo. Então, nos dias que antecederam o evento, minha mãe, com seu jeito meio descontrolado, começou a planejar a logística do grande dia. Ela pensou até em como o balão seria entregue. Vou trazer o balão no carro com todo o cuidado e vou colocar no ponto exato onde você vai estar. Ninguém vai esperar. Ela parecia estar animada demais, mas eu estava otimista. Tudo estava correndo conforme o planejado, até aquele momento. O chá revelação estava sendo organizado na casa da minha tia, uma amiga muito próxima da minha mãe. Ela morava em um terreno grande, com bastante espaço para todos se acomodarem. O jardim de lá seria o palco perfeito para o evento, com mesas decoradas, balões coloridos e aquele clima de festa. Tudo parecia estar indo bem. Estávamos esperando os convidados chegarem, e minha mãe, que sempre chegava atrasada, prometeu que traria o balão e que ficaria com ele até o momento exato. O evento já estava prestes a começar, e os convidados estavam chegando, todos animados. O som da música de fundo, as conversas, as risadas, a ansiedade de todos estava no ar. Mas o que eu não esperava era o que aconteceu no momento em que minha mãe chegou com o balão. O momento da revelação estava se aproximando e eu, como uma boa controladora, já estava nervosa com os detalhes. Quando vi minha mãe entrando no jardim com aquele balão gigante, fiquei com um certo alívio. Ela estava finalmente lá. A única coisa que eu queria naquele momento era que tudo corresse bem. Eu sabia que uma pequena falha poderia estragar a surpresa, mas o que eu não sabia era que o verdadeiro acidente estava prestes a acontecer. Algo que eu jamais poderia ter antecipado. Eu lembro como se fosse ontem. Minha mãe entrou no jardim com aquele balão imenso, todo embalado e cuidadosamente amarrado. Ela parecia uma criança, toda empolgada, como se estivesse prestes a revelar algo extraordinário. Os convidados estavam todos ansiosos, alguns já estavam até especulando, tentando adivinhar se seria menino ou menina. E eu, entre a ansiedade e o nervosismo, estava tentando garantir que tudo fosse perfeito. Até então, o plano estava seguindo à risca. Minha mãe, com seus olhos brilhando de felicidade, me entregou o balão como se fosse um presente. Ela parecia orgulhosa de ter cumprido sua parte no grande mistério. Eu fiz tudo do jeito que você pediu, querida. Ela disse com um sorriso no rosto, e eu não pude deixar de retribuir. A sensação de ter todo o suporte da minha mãe, mesmo com seu jeito exagerado, era boa. O fato de ela ter planejado cada detalhe, desde a decoração até o transporte do balão, me fazia pensar que talvez ela realmente soubesse o que estava fazendo. Eu respirei fundo, e quando finalmente consegui fazer um sinal para os convidados se calarem, a festa ficou em um silêncio ansioso. Todos os olhos estavam voltados para mim e para o balão que eu segurava. Eu estava pronta para dar o grande passo. Só faltava um último ajuste, a abertura do balão. A ideia era que, quando o balão fosse estourado, um pó colorido saísse dele, revelando ao mundo, finalmente, o sexo do meu bebê. Uma ideia simples, mas com uma grande carga emocional. Eu queria que fosse um momento inesquecível para todos, algo que marcasse essa nova fase da minha vida. Eu tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. A questão era, minha mãe, por mais que tivesse feito tudo certinho,
ainda era a pessoa que estava mais ansiosa com isso tudo. A sua vontade de ajudar, ou talvez, a necessidade de estar no centro de tudo, estava começando a ficar evidente. O problema é que ela não percebia como suas atitudes empacotavam no meu estresse. Quando minha mãe veio me falar sobre o balão, ela fez questão de dizer que ele estava perfeitamente seguro. Afinal, o que poderia dar errado? Um balão recheado de pó não poderia ser tão difícil de controlar, certo? Mas, de algum jeito, ela parecia estar mais preocupada em garantir que tudo fosse grandioso, do que com a simplicidade do momento. Ela ficou pensando em como poderia entregar o balão, e foi quando sugeriu que a entrega fosse feita de uma forma mais dramática e engraçada. Ela queria trazer o balão no carro, pendurado na parte de fora do veículo, para que todos vissem a sua grande chegada. Na hora eu relutei um pouco, com receio de que alguma coisa desse errado no caminho, mas acabei concordando. Ela parecia determinada e muito empolgada. Eu imaginei que ela sabia o que estava fazendo. E ao fim, todos ficariam encantados com sua grande entrada e com o tamanho do balão. E assim foi. Ela chegou na casa da minha tia com o balão e estava tão animada quanto uma criança, que praticamente arrastou a todos para a grande revelação. Com todo mundo já no jardim, os olhos fixados em mim, eu sentia meu coração disparar. Mas também havia uma ansiedade de ver a reação das pessoas ao saberem finalmente o sexo do bebê. Eu sabia que, independente do que acontecesse, todos iriam se divertir. O problema é que ainda não fazia ideia de que algo inesperado estava prestes a acontecer. Foi quando minha mãe começou a caminhar em direção a mim, com aquele balão gigante balançando à sua frente, que a primeira coisa que passou pela minha mente foi: ela está muito animada. Mas o que ninguém sabia era que, nesse exato momento, um detalhe simples, mas crucial, estava prestes a transformar o grande evento em um desastre. Eu estava prestes a descobrir que, para minha mãe, a empolgação poderia ser uma arma de 2 gumes. E sem perceber, o destino nos preparava para algo bem diferente do que eu imaginava. Tudo parecia estar indo bem. A música estava tocando suavemente ao fundo. As risadas se misturavam com os murmúrios de curiosidade dos convidados. E, no centro de tudo, minha mãe, com aquele sorriso largo no rosto, se aproximava com o balão. Gigantesco. Eu ainda estava ansiosa, mas sentia que estava em boas mãos. Afinal, minha mãe tinha planejado tudo. E a cada passo ela parecia mais confiante. A cada passo que ela dava, mais o balão parecia saltitar de alegria. Mas a verdade é que eu comecei a ficar desconfortável. Algo não estava certo, e eu não sabia exatamente o que era. Algo na postura da minha mãe parecia um pouco exagerada. Demais. Sua energia estava transbordando, e ela parecia mais uma estrela do que a coadjuvante que ela sempre foi. Ela queria ser o centro das atenções. Eu podia sentir isso. E à medida que ela se aproximava de mim, a sensação de que algo não estava no controle começou a crescer. Eu tentei afastar essa sensação. Afinal, o que poderia dar errado? O balão estava lá. Ele estava pronto. A surpresa estava prestes a acontecer. Mas o que ninguém sabia, nem minha mãe, era que aquele simples momento de entusiasmo poderia ser o ponto de virada. O balão estava sendo cuidadosamente segurado por ela. Mas, em um movimento abrupto e um tanto desajeitado, ela começou a dar um passo um pouco mais rápido do que o necessário, com o balão ainda na mão. Eu podia ver a cena se desenrolando devagar, como se fosse um filme de suspense. Minha mãe, tão cheia de energia, não percebeu que o balão estava sendo levado por um galho de árvore que estava um pouco mais baixo do que o esperado. Ela passou perto dele, e no exato momento em que o balão tocou o galho, houve um estalo alto. O barulho de algo estourando foi ensurdecedor, e meu coração, que já estava acelerado, deu um salto de pânico. O balão estava estourado. Não havia como voltar atrás. O que deveria ser a grande surpresa do chá revelação, com a expectativa de uma explosão de cor, agora era só um desastre. Meu coração afundou instantaneamente. Eu fiquei congelada, observando as partículas do pó começarem a sair do balão, como uma fumaça azul se espalhando no ar. Todos olharam para mim, e naquele instante, o tempo parecia ter parado. Eu sabia que havia sido um acidente, que minha mãe não tinha feito de propósito, mas a sensação de que a surpresa havia sido roubada era inegável. Olhei para ela e vi sua expressão de choque, como se ela mesma não acreditasse no que acabara de acontecer. As pessoas começaram a rir, mas não era uma risada de alegria. Era uma risada nervosa, como se todos estivessem tentando aliviar a tensão no ar. O grande momento estava arruinado. Eu não sabia o que fazer. O que mais me incomodava não era nem o fato de que todos já sabiam o sexo do bebê. O que me afetou de verdade foi o olhar de todos voltado para mim. Era como se todos estivessem esperando uma reação minha, e eu não sabia como lidar com aquilo. Eu havia planejado tanto aquele momento, e agora tudo estava se desmoronando diante dos meus olhos. Mas então, minha mãe, que estava visivelmente mortificada, veio até mim. Ela tentou se desculpar, mas as palavras dela mal saíam. Tamanha a culpa que ela sentia, não sabia o que dizer para acalmá-la, e ao mesmo tempo, eu mesma não sabia como me sentir. Eu queria ser grata pelo esforço dela. Queria que o foco fosse a alegria de saber que meu bebê seria um menino. Mas naquele momento, tudo o que eu conseguia pensar era na surpresa que havíamos perdido.
Os convidados começaram a se aproximar, um por um, com sorrisos compreensivos. Alguns tentavam me tranquilizar, dizendo que ainda era um momento especial. Mas no fundo, eu sabia que a magia do chá revelação havia desaparecido, e eu ainda não sabia como lidar com isso. Eu não conseguia deixar de me sentir frustrada. A tensão era palpável, e eu tinha que me controlar para não começar a chorar ali mesmo, na frente de todos. Eu precisava me afastar por um momento, dar uma respirada e tentar entender o que havia acabado de acontecer. Mas a reação das pessoas, o apoio silencioso de alguns amigos e o carinho da minha mãe, mesmo com a situação toda, me fez perceber algo importante. O que importava naquele momento não era o jeito como a surpresa foi revelada, mas o fato de que todos estavam ali, celebrando a vida e o futuro do meu filho. O balão estourado e o pó azul ainda estavam no ar, e eu estava tentando processar tudo o que havia acontecido. Eu me afastei por alguns segundos, disfarçando o desconforto, mas o olhar de todos sobre mim era inegável. Todos pareciam estar tentando entender como eu estava reagindo. Não era como eu esperava. Não era o momento perfeito que eu tinha idealizado. Não era aquele grande instante de surpresa que todos estavam esperando. O que era para ser uma explosão de alegria, agora, parecia uma cena constrangedora. Eu respirei fundo, tentando controlar minhas emoções. Tentei lembrar que, no fim das contas, o importante era que todos estavam ali para celebrar o que realmente importava: a chegada do meu filho. Mesmo assim, a sensação de que eu havia perdido algo importante não saía. Eu senti como se, em algum nível, tivesse sido roubada daquela experiência. O que deveria ser um grande evento, uma surpresa de tirar o fôlego, foi transformado em uma sequência de acontecimentos que me deixou exausta, emocionalmente desgastada. Olhei para minha mãe, que ainda estava visivelmente abalada. Ela estava tentando disfarçar a culpa, mas eu podia ver que ela se sentia péssima. E de alguma forma, aquilo me fez sentir pior ainda. Eu queria ser forte, dar a ela a certeza de que tudo estava bem, mas a verdade era que eu não sabia como reagir. Quando minha mãe se aproximou de mim e disse: "Desculpe, minha filha, não era a minha intenção." Eu sabia que ela realmente estava arrependida, mas de qualquer forma, o que estava feito, estava feito. Eu apenas balancei a cabeça, tentando sorrir, tentando acreditar que não importava mais. O que me surpreendeu, na verdade, foi a reação dos meus amigos e familiares. Quando o pó azul se dissipou no ar e todos entenderam que eu estava esperando um menino, a maioria das pessoas reagiu com risos e aplausos. Não era como eu esperava, mas parecia que, de algum jeito, eles estavam tentando aliviar o clima. Alguns começaram a dizer que aquele momento ficou ainda mais único, por causa do acidente com o balão. E eu, meio sem jeito, acabei rindo também. Não sei se foi alívio ou pura tentativa de disfarçar o desconforto, mas a verdade é que a situação começou a ficar mais leve. Minha tia, que sempre teve a habilidade de fazer qualquer situação parecer mais divertida, veio até mim com um sorriso largo. "Bem, pelo menos agora ninguém mais vai perguntar se é menino ou menina, né?" disse ela, fazendo todos rirem novamente. Ela estava certa. Era como se, mesmo com o acidente, a surpresa não tivesse sido totalmente perdida. O sexo do bebê já estava claro, mas ainda havia uma aura de alegria e expectativa no ar. Eu senti uma onda de gratidão por meus amigos e familiares. Eles estavam tentando transformar a situação em algo positivo. E isso fez toda a diferença para mim naquele momento. Se não fosse pela forma como eles reagiram, talvez a frustração tomasse conta de mim por mais tempo. Mas, com a ajuda deles, a situação foi tomando um novo rumo. Já não era mais o erro da minha mãe. Não era mais o desastre que parecia ser no início. Estava se transformando em uma história engraçada que, mais tarde, eu teria para contar. Minha mãe, sem saber o que mais dizer, acabou me abraçando. "Eu só queria que fosse perfeito", ela disse, com os olhos marejados. E foi aí que algo importante aconteceu dentro de mim. Eu percebi que a perfeição estava nas pequenas coisas, nas imperfeições que tornavam o momento único. O balão estourado não iria roubar a felicidade de todos ali. Meu filho que estava chegando seria o centro de todas as nossas alegrias. Não importava se a revelação foi do jeito que eu planejei ou não. "Não se preocupe, mãe", eu disse, finalmente, com um sorriso forçado. "O importante é que você está aqui. Isso já é perfeito." Eu sabia que, no fundo, estava tentando me convencer. Não estava sendo completamente honesta com meus sentimentos, mas naquele momento, tudo o que eu queria era que a tensão se dissipasse. E aos poucos, eu consegui perceber que, apesar de tudo, o chá revelação ainda tinha sido especial de um jeito único. Não da forma como eu imaginava, mas talvez de uma forma que nunca poderia ter sido planejada. O que aconteceu naquele momento, quando o balão estourou, foi o estopim de uma avalanche de emoções. Como mencionei antes, eu não esperava que o grande momento fosse acabar assim. Tudo estava tão perfeito até o momento em que minha mãe, tão animada e nervosa ao mesmo tempo, fez aquele movimento involuntário que resultou no desastre. Eu tinha esperado tanto por aquele momento que, quando ele finalmente chegou, me senti como se tivesse perdido a chance de viver aquela emoção, com todos. Algo que era para ser um momento inesquecível, com um toque de magia, se transformou em um simples acidente que acabou roubando a atenção.
O mais estranho de tudo era que, com o passar dos minutos, fui começando a perceber que as pessoas não estavam tão decepcionadas assim. De certa forma, o fato de o balão ter estourado antes da hora criou uma surpresa inesperada. Um caos que, em vez de causar tensão, acabou sendo visto como parte do espetáculo. Não era o plano, claro, mas a reação das pessoas foi quase como uma resposta automática para salvar o evento. Minha mãe, ainda em choque, se aproximou de mim, tentando encontrar uma maneira de me acalmar. Ela me olhou com os olhos cheios de culpa, como se estivesse prestes a pedir desculpas mais uma vez. E nesse momento, eu senti que ela não precisava mais fazer isso. Eu sabia que a intenção dela era boa. Ela só queria que fosse perfeito. E no fim, ela não teve culpa de ter causado o acidente. Quando o pó azul se espalhou no ar, eu vi que as pessoas estavam rindo, mas rindo de um jeito leve. Não era uma risada zombando da situação, mas uma risada nervosa, tentando aliviar a tensão. Eu sabia que ninguém estava rindo de mim ou da minha mãe. Estávamos todos juntos, tentando lidar com a situação. Mas, dentro de mim, ainda havia um peso. O que eu não sabia naquela hora era que esse momento iria se tornar uma das melhores histórias de todos os tempos. Não pela maneira como eu imaginava, mas pela surpresa de como as coisas aconteciam. No meio de tudo aquilo, meu marido, que estava tão ansioso quanto eu para ver a reação de todos, veio até mim e me abraçou. Ele sabia o quanto esse momento significava para mim, e eu percebi que ele estava tentando fazer com que eu relaxasse. Isso ainda é incrível, você sabe? Ele me disse com um sorriso, tentando me reconquistar. Mas eu não sabia se o que estava acontecendo era realmente incrível ou apenas algo para se lembrar como um grande erro. O que eu sabia era que meu coração ainda estava apertado, como se tivesse sido roubado daquele momento perfeito. Era difícil de explicar. Em muitos aspectos, eu sentia que a surpresa tinha sido tirada de mim, mas minha mãe, como sempre, não demorou para fazer algo para tentar consertar a situação. Ela correu até a mesa e pegou alguns petiscos, tentando fazer com que as pessoas voltassem ao clima de festa. Afinal, tínhamos um bebê para celebrar, não era mesmo? O que ela não sabia era que, ao tentar consertar o que tinha acontecido, ela acabou colocando ainda mais pressão sobre si mesma. Vamos, gente, vamos comer e celebrar. Temos muito o que comemorar, ela disse com um sorriso forçado, tentando ganhar de volta o controle da situação. E para minha surpresa, as pessoas começaram a se reunir ao redor da mesa, conversando e rindo. Eu observei de longe, ainda um pouco distante de tudo. Eu queria me envolver, mas havia algo em mim que ainda estava resistindo. Foi quando um dos meus amigos, com um sorriso travesso no rosto, se aproximou e me disse: "Bem, pelo menos ninguém vai esquecer o sexo do bebê. Agora, né?" E foi aí que percebi que talvez ele tivesse razão. Todos estavam focados no mesmo fato. O bebê seria um menino. O momento da revelação, apesar de não ser como eu planejei, já estava se tornando uma lembrança única. Talvez, daqui a algum tempo, eu olhasse para trás e visse isso com mais leveza. Eu olhei para minha mãe, que estava agora dando risada com os outros convidados. Ela estava relaxando. E eu percebi que a atmosfera estava mudando. As pessoas estavam se divertindo, e o que parecia ser um desastre estava começando a ser encarado como uma história engraçada. "Lembra daquele chá revelação que quase virou um filme de comédia?" Alguém comentou. E naquele momento, tudo fez sentido. Eu finalmente me dei conta de que, no fim das contas, o que importava era que o bebê seria amado, independente do como ou quando revelamos o sexo. O balão estourado se tornaria uma piada interna, uma história para contar nos anos seguintes. E ao olhar para todos os rostos sorridentes, eu sabia que, embora as coisas não tivessem saído como planejado, eu ainda estava cercada pelas pessoas que me amavam. E isso, no final, era tudo o que eu realmente precisava. O tempo passou, e a festa continuou, mesmo com o desastre inicial. Minha mãe, sempre tentando salvar o dia, foi de mesa em mesa, conversando e fazendo piadas sobre o grande acidente. Era como se ela estivesse tentando transformar aquilo, tudo em uma grande memória compartilhada. E, de certa forma, ela estava conseguindo. Cada riso nervoso, cada olhar cúmplice entre os convidados, estava lentamente dissipando a tensão que eu sentia. Quando olhei ao redor, vi que as pessoas estavam mais relaxadas, rindo com a situação, e até mesmo fazendo brincadeiras sobre a maneira como a revelação aconteceu. Alguns se aproximaram para me parabenizar, outros me abraçaram, e a maioria parecia genuinamente feliz pelo fato de que estávamos esperando um menino. Eu me senti dividida. Por um lado, havia uma sensação de alívio, como se a pressão de um momento perfeito tivesse sido retirada de mim. Por outro lado, ainda havia algo em mim que não estava completamente em paz com o que tinha acontecido. Eu me peguei pensando por várias vezes se teria sido diferente se o balão não tivesse estourado. Se eu tivesse podido ver as reações das pessoas quando o pó azul explodisse no ar, sem o desastre que ocorreu. Mas no fundo, eu sabia que não importava. O que realmente importava era o amor e o carinho das pessoas ao meu redor, e isso estava sendo mais evidente do que nunca. Enquanto isso, minha mãe estava se tornando a estrela da festa. Ela estava contando sobre como tentou ser cuidadosa ao
transportar o balão e como naquele momento, ela achou que seria o grande destaque da revelação. Eu a observei com carinho, percebendo como sua energia era contagiante. Ela sabia que, no fundo, o erro tinha sido seu, mas em vez de se encolher, ela estava usando a situação a seu favor, como sempre fez. Era impressionante como ela conseguia transformar qualquer coisa em uma história engraçada. Ao ver isso, senti uma onda de gratidão por ela. Ela estava fazendo o melhor para que todos se sentissem bem e se divertissem. Estava colocando a felicidade de todos à frente de sua própria vergonha. E naquele momento, percebi que a maneira como ela lidava com a situação estava me ensinando uma lição valiosa. O que para mim parecia um erro imenso, ela estava transformando em algo positivo. Como ela sempre fazia. Viva o momento, faça o melhor possível, e a vida segue em frente. Eu olhei para ela e sorri, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. No fim das contas, o que mais importava era que eu não estava sozinha. Estava cercada pelas pessoas que mais amava, todas querendo compartilhar essa fase da minha vida. Meu filho seria amado por todos eles, e isso é o que realmente contava. Afinal, o balão estourado não mudava isso. A revelação do sexo do bebê não definia a importância desse momento, e sim a emoção de tê-lo em nossas vidas. Com o passar das horas, a festa foi tomando um rumo mais leve. O clima de tensão foi embora, substituído por um ambiente de descontração e celebração. As pessoas começaram a dançar, a se divertir, e eu comecei a me sentir parte disso novamente. Era como se, aos poucos, as peças do quebra-cabeça se encaixassem, e a grande revelação, embora não da forma como eu imaginara, fosse agora apenas uma parte de uma história maior, mais rica, cheia de risadas e memórias. Naquele momento, minha mente se acalmou. Eu estava vivendo o presente, sem a pressão de tentar controlar tudo. Não precisávamos de um momento perfeito para ser felizes. A felicidade estava ali, no sorriso de cada pessoa, na surpresa que, mesmo sem querer, minha mãe proporcionou a todos. A verdade é que eu ainda não estava 100% tranquila, mas estava começando a aceitar que não podíamos controlar tudo. Às vezes, os melhores momentos vêm de onde menos esperamos, e aquilo, mesmo com o balão estourado, estava se tornando uma lembrança incrível. Eu observei minha mãe mais uma vez, agora conversando com meu tio, e pensei: ela realmente sabe como lidar com as situações. Ela estava ali, sem se preocupar com os olhares, sem se preocupar com o que os outros pensavam. Ela queria apenas fazer todos felizes. E foi isso que ela conseguiu fazer, de uma maneira inesperada, mas genuína. Quando a festa começou a se despedir, eu senti um alívio profundo. Não era a despedida que eu esperava, mas estava sendo muito mais significativa do que eu poderia ter imaginado. Eu sabia que daqui a alguns anos, a história do balão estourado no chá revelação seria contada, com risadas e olhares cúmplices. E mais importante ainda, seria a lembrança de que, no fim das contas, o que importa são as pessoas que compartilham esses momentos com a gente. À medida que o dia foi chegando ao fim e os convidados começaram a ir embora, a sensação de alívio tomou conta de mim. Eu me sentia como se tivesse passado por uma tempestade emocional e estivesse, finalmente, vendo o céu limpo. O chá, revelação não foi como eu tinha planejado, mas, de alguma forma, acabou sendo ainda mais significativo do que eu poderia imaginar. Minha mãe, agora mais tranquila, se aproximou de mim uma última vez antes de ir embora. Ela parecia mais relaxada, e os olhares de culpa que ela tinha nos primeiros momentos estavam substituídos por um sorriso genuíno. Eu sei que não saiu como você queria, mas espero que, no fundo, você saiba que a intenção era boa, ela disse com um olhar sincero. Eu sorri e a abracei com força. No fundo, sabia que ela estava tentando fazer o melhor possível. O que eu não havia conseguido entender na hora, eu estava começando a perceber agora. O que realmente fez a diferença. Naquele dia não foi o balão estourado, mas o amor e o apoio que eu senti de todas as pessoas que estavam ali. Eles estavam todos ali para celebrar a minha gravidez, para celebrar a minha jornada para a maternidade. O sexo do bebê, o balão, a surpresa, tudo isso era apenas uma parte do que seria a grande história, mas o que importava era a presença de todos, a energia positiva e os gestos de carinho. Enquanto minha mãe ajudava a organizar as coisas para a despedida, eu fiquei parada por um momento, olhando o lugar onde a festa aconteceu. As mesas vazias, as decorações espalhadas pelo chão. Tudo parecia mais tranquilo agora. O caos inicial havia dado lugar à calma. Eu sabia que daqui a algum tempo, aquele dia seria lembrado com carinho, e todos estariam rindo da forma como tudo aconteceu. A verdade era que o erro do balão se tornaria parte da nossa história. Uma história que seria contada com risadas e olhares cúmplices. Eu sentei um pouco, pegando um copo de água, e comecei a refletir sobre o que havia acontecido. Foi um aprendizado que eu não esperava. Às vezes, as coisas não saem como planejamos. E ainda assim, o resultado pode ser mais incrível do que imaginamos. O que parecia ser um erro, uma perda de controle, acabou se transformando em uma memória cheia de afeto, risos e momentos inesperados de conexão. Eu tinha planejado algo perfeito, mas no final, percebi que a perfeição estava em não controlar tudo. Eu comecei a perceber que a minha expectativa sobre a maternidade, e até sobre a festa de revelação,
era de um controle absoluto sobre tudo. Mas a vida me mostrou que, na verdade, a beleza está nos momentos que não conseguimos controlar, nas surpresas inesperadas, nos acasos que tornam as memórias ainda mais especiais. E foi isso que o dia me ensinou. Agora, mais do que nunca, eu estava empolgada para a chegada do meu bebê. Não importava como o mundo ao meu redor reagisse às revelações, porque o que realmente importava era o amor que ele receberia de todos, nós. Esse momento do chá revelação, com todos os seus altos e baixos, se tornaria uma lembrança para nós, para minha mãe, para meu marido, para os meus amigos. Um lembrete de que, na vida, as coisas nem sempre saem como planejamos, mas, no final, tudo o que realmente precisamos é estar cercados pelas pessoas que amamos. A festa foi acabando, e o último convidado se despediu. A casa estava mais silenciosa agora, e eu finalmente senti uma paz interior que havia faltado durante boa parte do dia. O episódio do balão não seria mais um peso. Ele se tornaria uma piada interna, uma memória engraçada para contar quando meu filho crescesse e perguntasse sobre o dia em que o balão estourou. Ele nunca saberia o quão angustiante isso foi para mim na hora. Mas, quando ele olhasse para trás, entenderia que, mesmo em momentos de frustração, havia sempre algo bom a ser encontrado. Eu olhei para minha mãe, que estava na cozinha, ajudando a guardar as últimas coisas. Ela me viu e, com um sorriso sincero, fez um gesto de aprovação como quem dizia: tudo ficou bem. E de certa forma ficou. Foi imperfeito, mas cheio de amor. Eu não teria trocado aquele dia por nada. Com o final da festa e o silêncio tomando conta da casa, me vi refletindo sobre o que realmente havia acontecido naquele dia. O chá revelação, que tinha sido planejado com tanto carinho, com todos os detalhes cuidadosamente escolhidos, não saiu de acordo com o esperado. O balão estourado antes da hora, o impacto disso em mim, a frustração, a confusão. Tudo isso parecia distante agora. Uma lembrança de algo que, no momento, parecia ser uma falha, mas que agora, ao olhar para trás, se transformava em um símbolo de como a vida tem seus próprios planos. Eu sabia que, apesar de todos os momentos de tensão, algo maravilhoso acontecia naquele dia. Algo que só o tempo poderia me fazer enxergar. O que realmente importava era o amor das pessoas ao meu redor. Eles estavam ali para mim, para celebrar comigo e para apoiar minha família. Não importava que o balão tivesse estourado antes da hora. Não importava que a surpresa tivesse sido revelada de uma forma inesperada. O que importava era o calor humano, o abraço apertado da minha mãe, os olhares cheios de carinho de meus amigos e familiares. O balão estourado se tornou uma piada interna, como eu já imaginava. Nas semanas seguintes, toda vez que nos reuníamos, alguém fazia uma referência ao acidente do chá revelação, e todos ríamos juntos. Em vez de ser um momento de tristeza ou frustração, aquele episódio se transformou em uma memória de união, de como todos estavam dispostos a apoiar uns aos outros, mesmo em situações inesperadas. Eu e minha mãe, por exemplo, começamos a brincar sobre o balão estourado, dizendo que, no fundo, ele tinha sido a melhor maneira de revelar o sexo do bebê. Talvez tivesse sido perfeito de um jeito estranho. Eu não sabia, naquele momento, como a vida iria se desenrolar daqui para frente, mas sabia que meu filho seria amado de uma forma única. O balão estourado havia se tornado uma memória, que nos unia. Uma história que, daqui a alguns anos, meu filho ouviria com um sorriso no rosto. Ele ouviria talvez sobre a tensão que senti no início, mas também sobre o quanto ele foi aguardado e querido por todos. À medida que a gravidez avançava e minha barriga crescia, as lembranças daquele dia se tornaram mais suaves. Quando a hora do nascimento chegou, estava rodeada pelas mesmas pessoas que haviam comemorado comigo o chá revelação. Agora, o que antes parecia um erro, uma surpresa negativa, agora parecia apenas um marco na nossa jornada. Porque, no fim, a chegada do meu filho foi muito mais do que qualquer revelação de sexo. Era a realização de um sonho, e ele seria amado por todos de uma maneira única e extraordinária. O chá revelação, com todos os seus altos e baixos, se transformou em uma das melhores histórias da minha vida. Uma história de imperfeição, mas de imenso amor. Uma história que me lembrou que a perfeição não existe, mas o que realmente importa é a forma como vivemos as situações, como lidamos com os desafios e como transformamos os momentos difíceis em memórias que nos unem. E assim, aquele chá revelação, com o balão estourado, se tornou uma lembrança que me acompanharia para sempre. Quando meu filho crescesse e perguntasse sobre o dia em que o balão explodiu e revelou que ele seria um menino, eu sorriria e diria: sim, filho, foi um momento único. Mas o que realmente importava era o amor que estávamos compartilhando. E isso, meu querido, foi a maior surpresa de todas.